Olá, meu nome é Guilherme Baldovino, eu sou mestrando em Música, Piano Colaborativo pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Ricardo Balesteiro. Este trabalho constitui o resultado de uma pesquisa de mestrado, na qual investigamos as representações sociais e midiáticas conferidas à figura dos pianistas colaboradores na mídia de São Paulo. O interesse por este objeto de pesquisa surgiu da constatação inicial de que em muitos dos livros de cunho pedagógico escritos por colaboradores de destaque, tais quais Martin Katz, Robert Spillman, Gerald Moore, Conrad Boss e Algernon Lindo, há relatos e denúncias de situações de maus tratos sofridos no exercício da profissão. Apesar deles pertencerem a diferentes contextos sociais, históricos, geográficos, nos chamou a atenção a coincidência e a reincidência desses relatos e queixas. A partir da comparação das falas desses pianistas, percebemos a existência de 3 eixos temáticos comuns: sobre o ensino do piano colaborativo, sobre as assimetrias relacionais entre acompanhadores e solistas e sobre o tratamento conferido pela mídia. Os autores são unânimes quando afirmam que tanto o público não muso quanto os colegas musicistas desconheciam as qualificações e as habilidades do pianista colaborador, projetando na profissão características e ideias que não eram condizentes com a experiência prática. No campo educacional, por exemplo, destacam que o pianista colaborador era visto como um pianista incapaz de executar o repertório solo, e por esta razão se dedicaria a um repertório musical de fácil apreensão e execução. Estas crenças seriam compartilhadas entre os estudantes, os professores de música e as próprias instituições de ensino, que criam que a única possibilidade para o desenvolvimento musical dos pianistas seria a prática enquanto solista. Desta maneira, o trabalho do colaborador figura como uma espécie de prêmio de consolação ou ofício temporário, no qual os pianistas colaboradores atuariam até retornarem ao estudo e apresentação do repertório solista. No campo artístico, por sua vez, os autores indicam que os demais musicistas com os quais trabalhavam não consideravam o trabalho do acompanhador com a mesma importância com que consideravam o próprio ofício. Há diversos relatos de solistas que, após terminarem de executar a sua parte, requisitavam o corte dos pós-lúdios do piano para não interferirem na ovação do público, indicando uma crença na qual a responsabilidade pelo recital fosse exclusiva dos solistas, cabendo ao acompanhador uma empreitada acessória e de suporte neste processo. Tal perspectiva poderia inclusive ser ilustrada através da crença de que o apogeu da prática do colaborador seria justamente servir como arrimo das escolhas interpretativas dos solistas, na qualidade de um musicista adaptável, neutro e passivo. Paralelamente a este cenário, no campo midiático, percebemos denúncias constantes relacionadas à pouca visibilidade que as instituições promotoras de eventos dispensavam aos colaboradores. Moore, por exemplo, discorre acerca de um recital beneficente realizado no Royal Albert Hall, no qual, apesar de tocar com 3 artistas diferentes, ou seja, mesmo possuindo uma participação altamente significativa no evento aludido, seu trabalho não era considerado suficientemente relevante a ponto de ser divulgado pela instituição como o era o dos solistas convidados. Num segundo momento, nas ocasiões excepcionais em que o acompanhador era divulgado nas campanhas publicitárias, sua presença se fazia de uma maneira desrespeitosa e destituída de importância. Em conclusão, através da leitura e da comparação das narrativas, foi possível traçar alguns eixos temáticos comuns entre os autores. Estas falas acerca de suas vivências ilustram crenças de que os colaboradores são pianistas sem capacidade técnica para executar solos e que, por esta razão, se dedicam à execução de um repertório mais fácil que não possui conteúdo para ser estudado nas instituições de ensino. Como consequência direta destas crenças, os pianistas colaboradores seriam vistos como instrumentistas de segunda classe, abaixo dos instrumentistas com que tocavam e contribuindo insuficiente e imperceptivelmente para as apresentações musicais. Desta maneira, a apresentação musical, bem como seus respectivos louros, pertenceria quase que exclusivamente aos solistas, que seriam reconhecidos pela plateia, divulgados pelos promotores de concerto e avaliados nas críticas musicais pelos jornalistas, cabendo aos acompanhadores executar seu papel de maneira neutra, passiva, coadjuvante e sem importância. Esses tratamentos se mostraram recorrentes,
apesar dos diferentes contextos históricos, geográficos e sociais. Destaco aqui a palavra recorrente. Para mim, este é o principal ponto vinculado às falas dos pianistas. Na minha interpretação, mais do que a narrativa de situações isoladas, os pianistas parecem se queixar sobre crenças repetidas, provenientes das outras pessoas e que se mostraram regulares nos seus relacionamentos no campo profissional. Mas no Brasil, mais especificamente em São Paulo, todas as queixas que foram apresentadas se referem a contextos distintos ao nosso e talvez não digam respeito às práticas em cenário nacional. A fim de evitar uma aplicação irrefletida de questões que talvez digam mais respeito às práticas no exterior, eu me propus a investigar os pianistas colaboradores que atuaram na cidade de São Paulo. Para tanto, a primeira coisa que fiz foi levantar e inventariar personalidades que durante o século XX e XXI atuaram enquanto pianistas colaboradores. Para a realização do recorte metodológico desta pesquisa, achei interessante escolher uma única instituição, que preferencialmente ainda estivesse ativa, a fim de facilitar a pesquisa documental. Das instituições levantadas, Teatro São Pedro, Teatro Municipal e Sociedade de Cultura Artística, a instituição que possui um foco maior na música de câmara é a Sociedade de Cultura Artística. Na pesquisa bibliográfica, encontrei uma listagem das apresentações da cultura artística de 1912 a 1997, no livro 85 anos de cultura, História da Sociedade de Cultura Artística, organizado por Ivan Ângelo. Com o objetivo de completar um século de apresentações desde a sua inauguração em 2012 e para o levantamento das apresentações e dos nomes dos pianistas que faltavam, entrei em contato com a cultura artística para realizar uma pesquisa exploratória in loco junto do acervo de programas de concerto, ao qual fui muito bem recebido e agradeço o carinho e o auxílio. Como resultado deste trabalho, pude levantar 354 apresentações, na qual se apresentaram 153 pianistas colaboradores distintos. Destes, destaco a personalidade de Fritz Jank, que se fez presente em quase um terço delas. Entre outras personalidades, temos Francisco Mignone, Antonietta Rudge-Miller e Camargo Guarnieri. Apesar desta grande atuação e presença de pianistas colaboradores no cenário paulistano, não há relatos escritos por esses musicistas sobre a prática de tocar em conjunto. Assim, o trabalho de inventariar e investigar as narrativas dos pianistas colaboradores, como eu fiz com os pianistas estrangeiros, não se mostrou possível. Tenho, porém, como me utilizar das falas de outros agentes do campo musical na minha análise, os críticos musicais. Ao analisar as críticas musicais, busco compreender as diferentes representações sociais conferidas aos pianistas colaboradores pelos críticos. Mais especificamente, busco compreender as formas de tratamento recorrentemente concedidas aos pianistas e examinar estruturas e estereótipos vinculados à profissão. Busco compreender sobre quem os críticos falam, o quanto falam sobre cada musicista, como se dá a presença dos pianistas colaboradores nas críticas e os contextos em que elas ocorrem. Realizei então um levantamento musical entre os anos de 1912 a 2012, porque acredito que um século de apresentações é um intervalo estatisticamente relevante para poder averiguar recorrências ou mudanças de tratamento por parte dos críticos. Por sua longevidade e por possuir um acervo online, elegi o jornal O Estado de São Paulo para realizar a minha pesquisa documental. Das 354 apresentações realizadas na cultura artística, encontrei no acervo online do Estadão 241 críticas musicais. Destas, descartei 2 por estarem num estado de ilegibilidade total. Todas essas críticas foram transcritas manualmente a fim de facilitar o processo de análise. Baseando-me nas falas anteriores, a pergunta que norteia este primeiro ciclo de análise é: os pianistas colaboradores são representados nas críticas musicais? Este questionamento foi subdividido em algumas perguntas menores. Sobre quem as críticas musicais falam? O quanto se fala sobre cada agente?
Existem críticas que não discorrem a respeito dos pianistas? Se sim, quantas? Como as apresentações se dividem em questão de instrumentação? E há alguma relação entre instrumentação e tratamento midiático? Após a leitura, codificação e análise dos dados, percebi que os críticos tratavam a respeito dos pianistas enquanto indivíduos, a respeito dos demais instrumentistas enquanto indivíduos, a respeito dos pianistas e os demais instrumentistas simultaneamente enquanto grupo, da instituição promotora do evento e de assuntos diversos. Nas 239 críticas encontradas, o pianista colaborador está presente como indivíduo em 172 críticas, enquanto grupo em 32 críticas e ausente em 35. Buscando averiguar a relevância conferida pelos críticos a cada um destes agentes, contabilizei a quantidade de palavras utilizadas. Para falarem a respeito do pianista colaborador como indivíduo, os críticos utilizaram 5.306 palavras. Para falarem da atuação do grupo, utilizaram 9.314 palavras. Já para se referirem à atuação dos solistas / demais instrumentistas, utilizaram 46.329 palavras. Com base nesses dados, percebo que as críticas musicais falam a respeito do pianista colaborador, menos como indivíduo e mais como grupo. Porém, me parece que o foco principal das críticas é a figura do solista dos demais instrumentistas. A fim de averiguar se esse tratamento era algo recorrente, gerei uma tabela com a quantidade de palavras separadas por cada agente e organizei as apresentações em ordem cronológica. Através dele, percebi que falar mais a respeito dos solistas do que dos pianistas colaboradores, seja enquanto indivíduo ou como grupo, se mostrou algo recorrente durante todo o período pesquisado. Das 239 críticas, o pianista colaborador esteve presente formalmente em 1/3 delas. Isto quer dizer que em 80 críticas, os críticos não falam mais nada sobre a atuação do pianista colaborador para além de uma formalidade. É importante destacar que, adicionando essa representação formal com as críticas nas quais os pianistas colaboradores não apareceram, temos que em quase metade das críticas não se fala muito sobre o pianista colaborador. Ele está presente, mas quase sempre como um ornamento à apresentação, e não como um dos instrumentistas responsáveis por ela. Outro fator que percebi durante o meu processo de leitura e transcrição das críticas musicais foi que a maneira em que o PC era tratado estava relacionada à formação instrumental da apresentação. Percebi que à medida que os grupos musicais se tornavam maiores, os críticos possuíam a tendência de discorrer mais acerca da atuação do grupo do que de indivíduos. Nos trios, por exemplo, há um aumento significativo, proporcionalmente falando, da ocorrência do código ambos, acrescido de uma diminuição abrupta da quantidade de palavras utilizadas para se falar a respeito dos solistas. Interessante notar que nos duos instrumentais e vocais, mesmo constituindo um trabalho em conjunto, possuem proporcionalmente a menor quantidade de texto relacionada à atuação do grupo. Penso que esse fator está relacionado às percepções que os pianistas colaboradores do exterior aludiram anteriormente, de que, nos contextos onde se percebe uma figura enquanto solista, embora elas não estejam realmente sozinhas no palco, o público e os críticos musicais consideram a participação do pianista como algo acessório para o recital, e não como um trabalho de divisão igual de responsabilidades. Todos esses dados gerados tiveram como objetivo averiguar a presença dos pianistas colaboradores nas críticas musicais na cidade de São Paulo. E sim, os pianistas estiveram presentes. Porém, posso argumentar que, através da quantidade de palavras utilizadas, da proporcionalidade da ocorrência nas instrumentações, é sensato argumentar que, mesmo presentes, os pianistas não constituem uma figura de relevância sob o olhar dos críticos, constituindo, muito pelo contrário, os instrumentistas sobre os quais os críticos recorrentemente menos falaram. Durante o meu processo de análise qualitativa do conteúdo presente nas críticas musicais,
percebi um tratamento recorrente por parte dos críticos, a tendência de elogiarem e destacarem a participação dos pianistas colaboradores em peças específicas. Em geral, destaco a execução de sonatas nos duos instrumentais e lida nos duos vocais. Este fenômeno é quase que exclusivo das formações menores, pois quando ocorre nas demais formações, trios, quartetos, etc., os críticos destacam a atuação do grupo e não dos pianistas exclusivamente. Principalmente nos duos, percebi a recorrência de duas palavras que me chamaram a atenção: participar e dividir. Percebi que os críticos elogiavam a performance dos pianistas colaboradores, afirmando que naquelas peças eles haviam participado da execução e que dividiam com o solista a responsabilidade do recital. Essas palavras me chamaram a atenção pelo fato de ocorrerem apenas nos contextos. Os críticos não afirmam que os pianistas colaboradores participaram da apresentação na execução das demais peças, daquilo que englobam enquanto acompanhamento, apenas na execução das sonatas ou dos lida. A utilização desses termos me gera o seguinte raciocínio: se apenas naquelas peças ele participou e dividiu a responsabilidade, nas outras ele não participava nem dividia. Penso que esse raciocínio seria coerente se ocorresse nas apresentações em que os solistas se apresentassem exclusivamente a capela. Porém, todo o corpus documental levantado tem como característica justamente a presença e participação dos pianistas colaboradores em todo o recital, fosse nos ditos acompanhamentos, fossem peças consideradas mais sérias. É interessante perceber que os críticos não ignoram a participação dos colaboradores na execução dos acompanhamentos. Inclusive, o destaque de peças específicas ocorre concomitante ao reconhecimento da execução destes acompanhamentos. Penso, então, que a ocorrência da palavra participar, junto do termo dividir, parece implicar que os críticos empregavam esses termos enquanto uma atuação igualitária. Ou seja, apenas na execução das sonatas e dos lida que os pianistas colaboradores participavam igualmente da apresentação musical no mesmo patamar que os demais musicistas. Essa ideia é interessante porque desconsidera a capacidade de diálogo e influência entre os musicistas que existe mesmo nos meros acompanhamentos. É como se por detrás da fala dos críticos existisse uma crença de que, se o acompanhamento fosse removido, o solista continuaria tocando e se apresentando da mesma forma, como se nada houvesse ocorrido. Claro, se perderia um pouco de ambiência, de cor, de preenchimento, mas a apresentação continuaria ali. Me parece então que os críticos creem que a parte pianística intitulada acompanhamento constitui uma parte instrumental prescindível e de pouco conteúdo técnico musical, que interferiria pouco na parte do solista. Desta maneira, o papel do acompanhador não seria fazer música colaborativamente, mas seguir e se adequar às intenções do solista, aquele responsável pela música. Isto é, restaria ao acompanhador concordar e se adaptar às intenções musicais e performáticas dos demais instrumentistas. Aqui, é interessante percebermos a interpretação de quem está olhando o fenômeno. Para nós, enquanto pianistas colaboradores, o material dito acompanhamento constitui um objeto de estudo e de pesquisa não enquanto objeto em si, mas enquanto possibilidade de inter-relação entre instrumentistas. Dito de outra maneira, parte da premissa da área de estudos da colaboração é analisar os meros acompanhamentos não pelos materiais musicais ou as dificuldades técnicas que apresentam, mas pelas possibilidades interpretativas que se revelam através da relação entre piano e demais instrumentos. Infelizmente, os críticos parecem estar focados na constituição técnico-pianística do repertório em si, e isso parece ser o determinante das relações possíveis entre instrumentistas. Pelas suas falas, parece que se o pianista colaborador executa um material de suporte harmônico e rítmico, ele está lá para suportar. Desta forma, parece haver uma projeção de aspectos musicais das peças intituladas acompanhamento para os musicistas que as executam, como que, se ao fazer os acompanhamentos, a única possibilidade dos pianistas colaboradores fosse acompanhar. Talvez por isso, por cumprir o papel de seguir e de fornecer uma base harmônica e rítmica para os solistas,
os críticos recorrentemente se utilizam de adjetivos vinculados à competência e eficiência dos pianistas nos acompanhamentos, reservando os adjetivos e percepções artísticas às execuções de piano solo ou ainda à execução das sonatas. Não somente isso, mas os únicos contextos em que os críticos elogiam a performance dos pianistas colaboradores enquanto pianistas colaboradores, discorrendo sobre suas escolhas artísticas, é quando destacam a execução das sonatas e peças que eles consideram virtuosísticas. Mesmo nesses momentos, percebo que os fatores mais elogiados pelos críticos são a capacidade de adequação e integração com os demais musicistas. Essa ideia de integração, fusão, equilíbrio é interessante porque parece constituir uma tarefa específica aos pianistas. Penso ser importante destacar que não encontrei nas críticas admoestações, descrições ou pedido dos críticos para que os solistas se adequassem aos demais instrumentistas. Não somente é desejado que os colaboradores se adequem à intenção dos solistas, como é o que se espera deles. Esse tipo de crença se afigura quase como um senso comum, isto é, a base de avaliação dos críticos a respeito da performance dos pianistas. Me parece, então, que os críticos confundem uma função técnica e intrínseca ao repertório com a função musical que o pianista executará. Termos como equilíbrio, fusão, sutileza, cuidado, adequação e integração parecem estar todos relacionados de uma ou de outra maneira à aceitação e propagação da ideia de que o papel do pianista colaborador é servir aos demais instrumentistas, seguindo e acompanhando suas intenções sem pestanejar. Destaco, porém, que esse tipo de atitude está mais vinculado ao contexto dos duos instrumentais e vocais do que às demais formações. Nos trios e formações maiores, os críticos destacam a homogeneidade e o equilíbrio como sendo resultado da concordância de todo o grupo. Junto a estas questões, me parece que as críticas dialogam com algumas das percepções dos pianistas colaboradores no exterior, principalmente aquela que se referia ao fato dos pianistas colaboradores constituírem solistas sem técnica, que fracassaram em seu desenvolvimento musical e que por esta razão se contentariam com a execução do acompanhamento. Nas críticas, esta ideia parece vinculada à capacidade dos pianistas executarem repertórios mais difíceis, pois, quando executam uma obra considerada virtuosística, eles são alçados à categoria de solista. É importante destacar que se alguém foi alçado a alguma posição, é porque não estava nela. Esta pesquisa se originou da consonância de percepções pessoais com os relatos e queixas dos pianistas colaboradores na literatura especializada. Por meio da comparação dos conteúdos tratados por esses profissionais, percebi que as queixas estão localizadas em 3 campos principais: pedagógico, artístico e midiático. No campo pedagógico, os pianistas criticaram o foco das instituições no estudo e na formação de pianistas solistas e a falta de estudos especializados na colaboração pianística no exterior. No cenário nacional, a atuação da colaboração é ainda incipiente enquanto campo de estudo acadêmico e artístico, apesar da considerável demanda pela atuação profissional. No campo artístico, os pianistas destacaram algumas experiências que se mostraram habituais: a crença que os colaboradores constituiriam uma classe de pianistas que por incompetência se dedicariam aos acompanhamentos, aliada à crença de que eles pouco contribuiriam para a realização musical, devendo apenas seguir as indicações dos demais instrumentistas e cantores. Na cidade de São Paulo, apesar do grande número de pianistas atuantes enquanto cameristas e colaboradores, não há relatos escritos a respeito da dinâmica de palco, tampouco biografias e livros didáticos que discorram sobre a prática de tocar em grupo. Já no campo midiático, os pianistas queixam-se da pouca representação e visibilidade que as instituições promotoras de eventos lhes conferem e narram a incidência de falas consideradas insultuosas à profissão. Queixam-se da recorrência de narrativas relacionadas a tato, obediência, simpatia, bem como a obrigação de se adaptarem aos demais musicistas.
No contexto paulistano, após o trabalho de investigação e análise das críticas musicais presentes no jornal O Estado de São Paulo, percebi um paralelo entre esses imaginários sociais e os imaginários adotados pelos críticos musicais, no que diz respeito à representação conferida aos PCs em quase um século de críticas. A pesquisa realizada demonstrou que parte das questões investigadas pode ser compreendida justamente a partir da inter-relação e dinâmica entre as estruturas do campo pedagógico, herdeiro de um modelo de estudo e hábitos conservatorial, campo artístico, no qual os indivíduos preparados pelas instituições para execução de repertório solista entram em um embate acerca das dinâmicas de relacionamento na execução de repertório, recaindo em uma dinâmica de suporte e adequação dos pianistas colaboradores aos demais instrumentistas, e C, o campo midiático, no qual os críticos musicais partem de representações sociais construídas para discorrerem a respeito do campo da colaboração, reforçando estereótipos construídos no senso comum. É neste ínterim que entra o papel do pesquisador, desvelar o invisível e as regras do jogo, pois, uma vez que se revelam essas estruturas tidas como naturais, os indivíduos passam a possuir escolhas, percebendo que as coisas podem ser diferentes e não precisavam ser como são.